E hoje é dia de ajudar você aí de casa na gestão do seu orçamento e também a você que de uma forma empreende e precisa gerenciar melhor o seu negócio. E hoje nós não poderíamos deixar de discutir um assunto que já está impactando a economia global e que de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, pode afetar o seu bolso. Eu estou falando dos impactos do coronavírus na economia. Isso mesmo, a epidemia que começou na China já foi registrada em cerca de 30 países, incluindo o Brasil, gerando interrupção da produção e do consumo na China e também a paralisação de algumas atividades em países como Coreia do Sul, Japão e Itália. Para se ter uma ideia, após a confirmação do caso aqui no país, o dólar disparou e chegou à marca histórica de R$ 4,50. E não para por aí. Outros impactos na economia nacional já estão sendo notados e quem nos ajuda a entender tudo isso é o nosso colunista, o economista Rafael Bernardino. E você, como sempre, vai poder participar da conversa fazendo sua pergunta pelo telefone, está aí na sua tela, 3216-5088. Seja bem-vindo, Rafael. Boa noite para você. A gente percebe, claro, essa disparada aí do preço do dólar, mas também uma redução do preço aí do barril de petróleo, né? Já que nós exportamos boa parte da nossa produção para a China e lá, como está o maior impacto, claro, né, do coronavírus, o consumo também caiu consideravelmente. Bom, qual é o impacto, por exemplo, dessa alta do dólar, como também da redução do preço do petróleo aqui no nosso país? Isso é bom ou é ruim, né? Muita gente pode achar que é bom, né? A gasolina mais barata, combustível mais barato, mas e o impacto de maneira geral? É positivo ou negativo? Boa noite, Omar. Boa noite, telespectador. Na realidade, a gente tem que ponderar todas essas informações e verificar onde tem alguma verdade e onde não tem. Por exemplo, essa variação do dólar não tem nada a ver com o coronavírus. O mercado de dólar é um mercado, esse mercado de dólar que se divulga aí é um mercado pequeno, especulativo, entendeu? E, naturalmente, na mão de muitos poucos. Alguém quer comprar dólar, o negócio vai ficar ruim, o coronavírus, quer comprar dólar. Alguém não quer vender, não precisa Sim. de muito esforço para que, se alguém está querendo comprar e quem tem não quer vender, a taxa cresce naturalmente. Então, isso é passageiro, isso vai voltar para o normal. Não tem nada a ver, na minha avaliação, com coronavírus ou coisa que o valha. A questão da China, a questão do petróleo, a influência de toda essa epidemia na economia, de fato, está acontecendo, mas é passageiro. Por quê? Primeiro, o foco dessa doença aconteceu numa cidade importantíssima, que é um centro industrial muito forte na área de eletrônicos. É uma cidade, é uma espécie de São Paulo, 12 milhões de habitantes. Sim. Quer dizer, quando houve, até eles descobrirem o que é que estava acontecendo, levou algum tempo. Apavorou muita gente, as fábricas naturalmente reduziram a produção e teve influência na indústria eletrônica no mundo, porque aqueles fornecedores, na hora que o sujeito diz para os empregados não venham trabalhar porque a gente precisa ver o que é que está acontecendo, houve reflexo na indústria eletroeletrônica, houve na indústria automobilística, mas isso é passageiro. A China, por exemplo, segundo a matéria que eu li recentemente numa fonte confiável, promete que até abril vai ter controle de tudo isso no foco principal lá da província onde isso estava acontecendo. E a gente olhando as estatísticas, a gente tem quem diga que as estatísticas da China não dá para você confiar naquilo e tal. O governo controla tudo, o governo controla tudo e tal. Então, mas o índice de morte foi muito pequeno. Se você for ver a quantidade de 70 e poucas mil pessoas que foram atacadas, quantos morreram? Não, mas o médico que descobriu morreu. Bom, esse deve ter se contaminado porque lidou com muitos contaminados. Mas o que é que acontece? Que eu gostaria que o telespectador prestasse atenção. Tudo o que acontece na China é muito grande, porque a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É um sexto da população do planeta. Então você vê, o ano passado teve uma epidemia, uma peste suína. Morreu porque a China é o maior consumidor de carne suína. Enquanto no Brasil se consome relativamente pouco carne suína, a China é a principal proteína que eles consomem, a carne suína. E criam muito suíno. E teve uma doença na China e morreu muito suíno. E o Brasil teve um reflexo muito positivo, que o Brasil exportou bastante carne para a China o ano passado.
em função desse problema. Então, e teve um reflexo ruim que aqui para a gente aumentou o preço. Aumentou. Era mais vantajoso exportar do que vender aqui. Sim, tudo que acontece na China é em grandes proporções. Essa é, que é a grande realidade. Só que eles dizem, já até abril deve estar tudo sob controle, porque o governo tomou providências. Por exemplo, antes, para confirmar se o sujeito estava doente, tinha que fazer exames de sangue, aquilo era demorado, porque a demanda é muito grande. Hoje, já com o exame clínico, já estão detectando e tal, o tratamento está muito mais rápido e é de se imaginar que essa coisa se resolva. Aí não, porque o brasileiro foi lá para a Itália, chegou doente. Ora, é possível. Se é uma coisa que é um vírus que contamina com facilidade, então todo cuidado é pouco. Agora, até que parece, isso de certa forma deixa a gente um pouquinho triste, que as pessoas ficam torcendo para que surja. No Brasil era agonia. Eu assisti uma palestra ontem do ministro da Saúde, ele tranquilizando os brasileiros para dizer, escute, por favor, não precisa ficar torcendo para que haja brasileiro doente. Aí chegou um brasileiro que foi à Itália, chegou com um vírus, foi detectado que era do tipo, aí já se faz um escassez, desgaçado e tal, etc. Mas o efeito na economia, para responder para você, Gilmar, para o telespectador, o efeito na economia, de fato, acontece, mas não será tão grande o suficiente para, digamos, comprometer. Não vai faltar celular, não vai faltar produto eletroeletrônico, vai ter um atraso no ritmo de produção. Mas tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser. Ok, então, torcendo, né, que logo, logo se regularize todas essas questões, principalmente econômicas, porque a economia é que gira o nosso planeta, né, principalmente em tempos modernos, como são os tempos de hoje. Tudo é fruto de um processo que a economia está presente em tudo. Eu costumo dizer sempre o seguinte, a roda da economia, ela gira mais rapidamente ou menos rapidamente. Então, por exemplo, essa confusão toda lá, o Brasil é um grande exportador de petróleo, como você muito bem colocou. E o petróleo que o Brasil exporta para a China é um petróleo mais bruto, um petróleo diferente. A China está com essa complicação toda, o que é que se faz? Não, peraí, dá um tempo, puxa o freio de mão, mas logo, logo isso volta ao normal. Volta ao normal porque a economia... Eles também precisam produzir para vender para o mundo, Eles precisam para produzir. manter o país ali economicamente saudável. E tem uma fábrica que não pode ficar parada. O sujeito para ali 10 dias, 15 dias, ou coisa que valha, mas tem que voltar a funcionar o mais rapidamente possível. Então a gente tem que torcer por isso. E o Brasil não precisa ficar torcendo para que tenha muito brasileiro contaminado. Não. O Brasil tem que... O brasileiro... É aquela história. Se quer viajar... Procure saber para onde vai, por que vai e tal. O ministro da Saúde está dizendo, viaje pelo Brasil, não precisa ir para o exterior agora e tal, etc. Então é isso que a gente tem que fazer. Ok. Obrigado, Rafael, pela sua presença mais uma vez. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, na sua coluna aqui de economia.